No exercício que se segue, temos o problema seguinte. Queremos representar graficamente o domínio da função z, dada por esta expressão. Portanto, é uma função de duas variáveis reais, uma função real de duas variáveis reais. Dizia que queremos representar graficamente o domínio da função e depois queremos indicar a fronteira, o interior, o exterior e o interior do domínio de z. E queremos ainda dizer qual é a imagem da função z. Vamos então primeiro resolver esta primeira questão, que aqui está, e representar graficamente o domínio da função. E depois veremos o que significa a fronteira, o exterior e o interior do domínio de z e calcularemos também a imagem da função z. Então, como é que nós podemos calcular o domínio da função z? Bem, o domínio de z está contido, queria dizer, no conjunto de todos os pares ordenados de números reais, que é o conjunto R2. Mas, bem visto, se nós deixássemos o conjunto assim, isto era o mesmo que dizer que o domínio era o R2 todo, porque não estamos a limitar a pertença ao domínio de Z de nenhum par de números, estamos apenas a indicar a natureza deles. Ora bem, é fácil ver que não podemos fazer isso, porque, por exemplo, se eu puser o x, digamos, igual a 1 e o y igual a 1, se quiser calcular a imagem deste par ordenado por intermédio da função z, repara que o que acontece aqui, o argumento do nosso ln fica assim. E nós ficamos com logaritmo de menos 1, que não é uma expressão real. Portanto, se nós quisermos tratar z como uma função real, uma função que toma valores reais, então o par ordenado 1, 1 não pertence ao domínio da função, porque, como vimos agora mesmo, não podemos gerar uma imagem real desse par de números. Então, qual é a condição, ou as condições, quais são, eventualmente, as condições que temos que impor sobre os elementos de R2 para que eles possam pertencer ao domínio de Z? Bem, do conhecimento que temos da função ln, o argumento da função ln, quando a consideramos como uma função real, é que o seu argumento tem que ser positivo. Portanto, o que nós passamos a uma função ln tem que ser positivo. E agora, nós queremos ver, uma vez que os elementos de R2 são pontos do plano, com o referencial formado pelos eixos do x e o eixo dos y, nós queremos ver quais são os pontos deste plano que satisfazem a condição que escrevemos aqui. E isso é que nos vai dar os pontos a representação gráfica do domínio da função. É exatamente indicar-nos no nosso referencial xy, no nosso plano, quais são os pontos que pertencem ao domínio de f. Para isso temos que ver, arranjar uma imagem geométrica desta desigualdade. E uma coisa que podes aqui ver é que, recordo-te, a equação de uma circunferência de centro na origem e raio R, equação de circunferência de centro na origem e raio R, vou pôr aqui um R minúsculo, é dada por uma equação deste tipo. Dizia, isto é uma equação, é a equação de uma circunferência de centro na origem e raio R. Ora, os termos da desigualdade que aqui estão, estes termos, eles lembram esta equação. Então, o que nós podemos tentar fazer é ver se essa semelhança nos pode dar alguma ajuda aqui.
para encontrarmos qual é o lugar dos pontos que satisfazem a condição que aqui está. E algo que podes ver é que, partindo desta inequação, nós podemos passar o 1 para o segundo membro e ela fica assim. E agora podemos multiplicar por menos 1 ambos os membros. A orientação do operador relacional inverte-se e ficamos com uma equação deste tipo. Ora bem, então que pares de pontos x e y satisfazem esta relação que aqui está? Bem, é fácil, por exemplo, ver que o par de pontos x igual a 0 e y igual a 0 satisfaz esta equação, porque se eu substituir x e y por 0 nos dois membros, tenho uma desigualdade verdadeira. Portanto, o domínio de Z inclui a nossa origem, o ponto x0, y0. Mas, se pensares na equação, no que nos diz uma equação de uma circunferência desta forma, por exemplo, x2 mais y2 igual a 1, ela diz-nos exatamente o seguinte, que eu escolho qualquer ponto sobre a minha circunferência e as coordenadas do ponto têm que satisfazer esta igualdade que está em baixo. Ora, esta igualdade exprime nada mais, nada menos do que esta ideia. A distância do ponto à origem do nosso referencial é o raio que a circunferência tem. Por um uso aqui do teorema de Pitágoras, não é? Se supuseres, eu aplicares aqui, este é o nosso x, este é o nosso y, então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, exprime nada mais nada menos do que a medida da hipotenusa deste triângulo de lado xy é 1. E podes obter o mesmo para qualquer ponto desta circunferência. Aqui o y é este, o x é este, bem que o x tem aqui sinal menos, mas o quadrado elimina o sinal menos, e novamente aqui, para este ponto que eu pus, o que a equação da circunferência exprime é que a distância do ponto à origem é 1. Portanto, resumindo, a equação de uma circunferência não nos diz mais do que considerar todos os pontos que estão à distância 1 da origem, e por isso é que ela representa a circunferência centrada nessa origem. Agora, verifica o que é que acontece se eu puser aqui menor. Se eu, onde está o igual, puser menor, para ir de encontro à condição de pertença de um ponto de R2 ao domínio de Z, como é que lemos isto? Bem, se x ao quadrado mais y ao quadrado for menor do que 1, é porque nós temos pontos cuja distância à origem é inferior a 1. Portanto, todos estes pontos que aqui estão, por exemplo, se considerares este ponto que aqui está, é bem verdade que o y dele é a medida deste segmento, que o x dele é a medida deste, que a hipotenusa é esta. Portanto, a distância do ponto à origem é claramente menor do que 1, porque lhe falta este bocadinho aqui para ela ser 1. Conclusão, esta inequação que aqui está representa todos os pontos dentro da circunferência, excluindo a própria circunferência. E nós representamos esse conjunto de pontos, geometricamente, representamos da forma seguinte. Vamos por aqui, representação gráfica do domínio da função z. Fica então, excluímos a circunferência de raio 1, portanto a exclusão costuma representar-se tracejando uma linha quando queremos excluir os pontos dela, e incluímos todo o interior deste círculo. Portanto, só os pontos que estão neste tracejado é que pertencem ao domínio
de Z, os que estão fora não. Por exemplo, se sabemos que isto é 1, portanto, porque é uma circunferência da área 1, se escolheres o ponto, este ponto aqui, que está fora do nosso círculo, vimos há pouco que este ponto não pertence ao domínio de Z porque a imagem dele não é um número real. Portanto, só temos imagem dos pontos que estão aqui dentro. A primeira parte do nosso exercício é esta. A segunda parte pede para indicar a fronteira, o exterior e o interior do domínio de Z. Ora, quando tu tens um conjunto representado desta forma, designa-se por fronteira de Z, a fronteira do conjunto. É o conjunto de todos os pontos que estão sobre a linha que separa o exterior do interior. E nós designamos por interior do conjunto, então, para podermos dizer quem é a fronteira. Interior é o conjunto de todos os pontos que estão dentro do nosso conjunto. E designamos por exterior do conjunto, exterior, ao conjunto de todos os pontos que estão fora dele. Portanto, a fronteira do nosso conjunto é a fronteira. Como é que eu podia escrevê-la? Fronteira é o conjunto de todos os pontos que está sobre a circunferência. Ok? A fronteira é esta, são os pontos definidos por esta curva. O interior corresponde ao próprio conjunto neste caso. E o exterior, se eu quiser dizer quem é o exterior, digo que é o conjunto de todos os pontos do plano, exceto os pontos que pertencem ao domínio de Z. Finalmente, a imagem de f é o conjunto de todos os valores que a variável z pode tomar. A imagem de z ou de f, se resolvemos designar aqui a nossa função por f de x, y, outra forma de a apresentarmos, a imagem é o conjunto de todos os valores que a função ln toma. E que imagem é essa? Quais são os valores que esta expressão pode ter? Ela é 1 menos x2 menos y2. Então podes observar que, como estas duas parcelas se subtraem a 1, o valor máximo que esta expressão pode ter é quando elas são as duas zero. Portanto, o valor máximo desta expressão, vou pôr assim, é igual a 1. Não pode ter valor maior do que este. E o valor mínimo que esta expressão pode ter? Bem, o valor mínimo que a expressão pode ter é 0, não é? Porque ela não pode ser negativa. Porque se for negativa, nós temos um argumento de Ln que teria sinal menos e nós não queremos que isso suceda. O valor máximo desta função é 1, não é? Vimos mesmo agora. Portanto, esta função é menor ou igual a 1, mas tem que ser maior do que 0. Okay? Ela tem que ser maior do que 0 porque nós não conseguimos calcular Ln 0. Então, o que é que este Ln vai, digamos assim, ver no seu argumento? Vai ver valores que variam entre 0 e 1. Ora, se nós considerarmos o gráfico da função Ln, okay, podemos calcular aqui, considerar o gráfico de Ln de x, em que agora estamos a usar aqui a letra x, mas estamos a pensar de maneira genérica em todos os valores que podem aparecer no nosso argumento aqui. Portanto, o x que eu considerei em baixo não é este x, está bem? Estou a pensar agora numa função com uma variável real,
dado que para qualquer par de números x, y, feitas as contas, isto vai ser um número real entre 0 e 1. Então, o que o logaritmo de 1 menos x2 menos y2 v é um número entre 0 e 1. É o que isto aqui nos diz. Ora, logaritmo de 1 é 0, portanto, este é 1, logaritmo de 1 é 0, então os valores do argumento são todos os valores que estão neste intervalo e as imagens por x que nós vamos obtendo são todos os valores do semi-eixo dos y de 0 para baixo, digamos assim. Ora, isto é o R0 menos. Portanto, eu depois destas considerações podia escrever a imagem de z igual ao conjunto de todos os números reais negativos, incluindo o 0.